Oi, meu nome é Beatriz e esse é o Lado B. No vídeo de hoje eu vou responder uma tag que na verdade é só uma lista de 20 curiosidades, fatos, coisas sobre mim. Porque pode ser que você me conheça só aqui na internet, pode ser que você me conheça de longa data, que eu sei que tem amigas aqui maravilhosas, ainda bem que estão aqui me acompanhando. E depois me contem quantos desses fatos vocês já sabiam. Comentem aí a pontuação que vocês fizeram no meu quiz pessoal, sei lá como eu posso chamar isso. Desse vídeo aqui que eu vou falar um pouquinho de mim. Então, o primeiro fato é o meu nome. Meu nome é Beatriz Amoedo Jorge. Isso quer dizer que eu tenho um sobrenome no meio, esse é Amoedo, que não é daquele político, né? Todo mundo sempre me pergunta. Mas é o sobrenome do meu marido, da família da parte da mãe, né? Do meu marido. E por que que o sobrenome dele está no meio, não está no fim? Meu Deus! Foi muito engraçado, porque no dia que nós casamos, no civil, ele também queria colocar o meu sobrenome, então ele tem Jorge e eu tenho o sobrenome dele, Amoedo. E aí ele colocou Eric, Jorge. E como é o homem, né, nessa nossa sociedade patriarcal e blá blá blá, ele vem primeiro e o meu tem que vir embaixo, igual, na mesma ordem. Então o meu Jorge tinha que ficar no final. E aí acabou isso, acabou que no final ele tem o meu sobrenome no fim e eu tenho o meu sobrenome no fim. Então meu nome é Beatriz Amoedo Jorge, portanto sou casada há 2 anos, quase 3. 3 em dezembro. Eu amo ser casada, é isso. Já dei várias informações em um fato só, eu não sei fazer esse vídeo. Vou falar disso então, eu amo estar casada, eu amo esse homem maravilhoso que está atrás desse vídeo, esse celular aqui, que edita esses vídeos, que está sendo meu ponto de refúgio na vida desde que chegou. Eu amo ser casada com ele, morar com ele. Eu sempre falo isso, não tô falando isso porque ele tá aqui na minha frente, todas as minhas amigas estão de prova. Eu amo ser casada, porque eu sou dessas que gosta de ficar perto, sabe? Eu gosto de estar junto, eu sou muito ansiosa e desesperada, eu fico imaginando catástrofes. Então, se a pessoa tá do meu lado, eu fico um pouco menos ansiosa. Eu juro que eu não sou louca, tá? Pareceu que eu sou, né, aquelas psycho, né, que fica ligando 25 vezes. Mas eu não sou assim. É só que é muito bom eu pensar que quando eu chegar em casa ele vai estar aqui, ou que ele vai chegar também. E que pelo menos dormir juntos, nós vamos dormir juntos, sabe? É muito, muito bom a rotina a 2. Enfim, se você também gosta de ser casado, explique pros seus amigos como é, porque tem muita gente que não entende e acha que eu tô falando isso só porque é começo de casamento. Se é ou não é, eu vou saber só depois. Mas o fato é que eu gosto muito de ser casada. E nessa pandemia tem sido... Você corta a pandemia, né? Neste momento que nós estamos vivendo, tem sido uma das melhores coisas, inclusive, que tem me deixado mais tranquila. Porque se eu estivesse sozinha, ou se eu não tivesse alguém tão tranquilo, alto astral, calmo, que desperta o melhor que há em mim, eu estaria muito pior, com certeza. Então, o terceiro fato é... Eu tenho 2 irmãos mais novos. Nós somos em 3 filhos. E tem uma curiosidade, meu aniversário é 26 de abril, o aniversário do meu irmão do meio é 27 de junho e o aniversário do meu irmão menor é 28 de maio. Então é 26, 27, 28, abril, maio e junho. Eu nasci no ano de 92, meu irmão nasceu em 93 e meu outro irmão nasceu em 95. Ou seja, uma escadinha literal. E, portanto, eu sou a irmã mais velha de 2 meninos. Eu sou vegetariana já há bastante tempo, 3 anos. Mais ou menos 3 anos, quase 4 já. O que eu posso... Não, na verdade, quase 3, né? Porque quando eu casei eu ainda não era vegetariana. Eu não como, então, carne, mas como ovo, né? Então eu não sou vegana. Mas eu posso dizer que eu tenho um paladar extremamente infantil. Porque eu amo batata frita, macarrão... Todas essas coisas que uma criança come, assim, você pensa, nossa, comida gostosa, eu gosto. Então, por ser vegetariana, por ter optado, então, deixar de comer carne, eu tive que abrir um pouco o meu paladar, né, pra comer legumes, verduras, que eu não comia antes, frutas, enfim. Mas mesmo comendo hoje um pouquinho melhor, eu considero o meu paladar bastante infantil ainda. Eu sou formada em letras na Universidade de São Paulo, na USP, e hoje eu faço psicologia na faculdade, na Universidade Metodista de São Paulo, aqui no ABC. Eu estou no 3º semestre de psicologia, agora eu vou entrar no 4º semestre,
E é isso. Meu sol é em Touro, minha lua é em Aquário, meu ascendente é em Touro e minha virgem é em Áries. Vocês têm praticamente meu mapa astral aí pra saberem como eu sou. Difícil, eu sei. Eu sou bem difícil. Sou muito taurina, gente, muito taurina. Então, já sabe. Eu nem sempre fui a louca dos gatos. Pasmem. Hoje, se eu não me imagino uma pessoa que não tenha gatos, que não ame gatos, que não queira afundar a minha cara numa barriguinha rosinha de gato, naquela bofinho, aquele cheirinho, aquela cabecinha. Ai, eu não me imagino mais. Só que houve uma Beatriz no passado, até os seus 16... Não, até os 17 anos, 18... que não gostava de gatos, que tinha medo, que quando ia na casa de uma amiga que tivesse gato, pedia pra ele não chegar perto. Estranho, bizarro, porque não sei de onde saiu isso de mim. Muita, assim, na nossa cultura, infelizmente, muita gente acha gato traiçoeiro, arisco, né? Fala um monte de coisa sobre gatos e de alguma forma eu acreditava nisso, não sei porquê. Mas o fato é que meu irmão mais novo sempre gostou de gato, a gente sempre teve algum gato em casa, mas eu não tinha relação nenhuma com esses gatos. Até que uma gatinha, bebezinha, apareceu lá, meu irmão trouxe, ela tinha sido resgatada de dentro do motor do carro, ela tava no quentinho lá e trouxe essa gatinha pra casa, e essa gatinha começou a me seguir em casa. Então eu chegava da faculdade, ela vinha atrás de mim. Eu ia na minha cama, ela tava lá deitadinha, brincando com as minhas almofadas. E aí eu comecei a achar ela bonitinha, comecei a tirar uma foto, uma outra foto, comecei a chamar ela e tal, e de repente ela conquistou meu coração e foi a Loli. Infelizmente, a gente teve pouquíssimo tempo juntas, porque ela acabou morrendo muito novinha, só com 6 meses. Ela sofreu um acidente, engoliu linha de costura, teve que passar por uma cirurgia e acabou tendo infecção generalizada. Foi muito triste, foi uma das minhas margens da alegria aí, como diria Guimarães Rosa. Mas ela foi responsável por abrir o meu coração para o mundo felino. Então, portanto, ela mudou minha vida de um modo maravilhoso. Outro fato, o primeiro show que eu fui na minha vida foi do High School Musical. O filme, sabe? Eles vieram pro Brasil, eu lembro que o Zac Efron, que é o principal, ele não ia vir, daí ficou o maior bafafá, meu Deus, mas todo mundo gosta do filme por causa dele, mas eu lembro que eu estava com febre, eu fui mesmo assim, foi lá no Morumbi, no estádio, nossa, foi bizarro, eu tinha prova no dia seguinte, aí eu levei o livro de química pra estudar, porque eu ia ficar o dia inteiro na fila, e aí quando eu fui entrar, que eles liberaram os portões, não me deixaram entrar com o livro de química. Falaram que era um produto inflamável. E aí, o que eu ia fazer com aquele livro gigantesco de química, que tinha sido caro, que eu não podia, portanto, jogar fora, e que eu ia ter prova no dia seguinte? Eu tive que caçar um lugar, que no final foi uma pastelaria que tinha em frente ao Morumbi, pra pagar pro cara guardar pra mim, pra no final do show eu ir lá e tá lá o meu livro. Gastei uns 20 reais só pro cara guardar o meu livro. Não estudei, só passei nervoso, e quando eu entrei, do meu lado tinha uma moça lendo um livro. Ou seja, só foi pra mim aquela regra. Fiquei com muita raiva. E, continuando aí sobre shows, o último show que eu fui na vida foi o da turnê Sandy Júnior, que foi lá no Allianz Parque, em São Paulo. Fui com a Thalita. Um beijo, Thalita. Foi maravilhoso esse show. Também estava doente, meu Deus, é só marcar um show que eu fico doente, né? Tava muito mal, mas ainda bem que eu fui, porque valeu a pena. Eu nunca quebrei nenhuma parte do meu corpo, nunca. Já fiquei muito doente, já tive dengue 2 vezes, mas nunca quebrei nada. Tem gente que gosta de saber essas coisas, né? Não sei se foi inútil essa informação. Eu tenho 9 tatuagens e eu tenho vontade de fazer mais. Tenho piercing, 2, também queria fazer mais. Achei que não, mas tenho tido vontade, esses filtros aqui que colocam os piercings têm me dado vontade de fazer piercing. Agora, nessa quarentena. O que será que foi isso? O meu primeiro animal de estimação foi um peixinho beta, porque não podia ter cachorro, minha mãe não queria que eu tivesse cachorro, e aí ela comprou um peixe para cada um de nós. Então, nós tínhamos 3 peixes beta, e o meu peixinho chamava Pocahontas. Ele morreu, não lembro como, mas morreu cedo. Ele era vermelho.
Eu engoli um par de brincos quando eu tinha 7 anos. Como que eu fiz isso? Era aniversário do meu irmão, Vinícius, o mais novo, 28 de maio. E aí eu tava com um brinquinho e tal, eu tinha ganho esse brinco numa rifa, num bingo, alguma coisa assim. E aí ele tava me incomodando. E aí na hora do parabéns eu falei, eu vou tirar o brinco, vou guardar na minha boca. Porque eu não tenho onde guardar o brinco, não é mesmo? Tirei o brinco, guardei na boca e parabéns, já engoli. No meio do parabéns eu, mãe, engoli um brinco! E aí acabou que nós fomos todos para o hospital. Depois do parabéns pro meu irmão. Foi ridículo. Eu tive que ficar indo 7 dias ao hospital, todos os dias fazer raio-x pra ver onde estava o brinco, pra ver se ele não ia perfurar nada. Toda vez que eu ia ao banheiro, era uma situação bem chata, porque tinha que verificar se o brinco tinha saído. E foi horrível, portanto, não usem a boca de vocês como reservatório de nada, muito menos se tiver pontas. É ridículo isso, né? Geralmente, quando eu estou em um momento de pânico, de crise, eu tenho ataque de riso. Geralmente. Portanto, uma vez eu tava me afogando no mar, eu comecei a rir, e aí meu amigo que tava junto começou a rir também, porque eu tava rindo, e na verdade tava me afogando. A sorte que o salva-vidas não viu que eu estava rindo, e aí ele veio e me salvou. Mas eu tenho isso, eu começo a rir. Então, se um dia a gente passar por algum momento assim tenso e eu começar a rir, entenda que é uma coisa minha aí, a psicanálise, a psicologia deve entender, né? Ainda não estudei isso, deve ser um mecanismo meu aí de lidar com de enfrentar esses momentos de crise, mas eu tenho isso, assim, ataque de riso. Então, por exemplo, às vezes quando os meus gatos estão me retalhando inteira, que eu deveria simplesmente afastá-los, eu só começo a rir, sabe? E aí eles fazem o que eles quiserem de mim. No último dia da minha lua de mel, eu torci o meu braço. E aí foi uma coisa muito bizarra, porque tava sendo tudo perfeito, maravilhoso, a gente tava na Argentina. Aí, beleza, pegamos as passagens pra voltar, o motor do avião não funcionou. A gente ficou 4 horas esperando o avião sair e não saiu. Aí a gente já tava... E aí aquela sensação de, meu Deus, não sai, não vai, qual é o problema? E começou a chover. E assim... A gente já fica meio inseguro quando vai pegar um avião. Aí se o avião não funciona e de repente fala que vai funcionar e você vai naquele avião, e aí, né? Já ficamos tudo com medo. Eu sei que a gente já tava cansado e com sono e triste que tava voltando da viagem, não queria voltar. Aí falaram pra gente voltar pro aeroporto lá na Argentina, que eles iam nos informar o novo horário do voo. Ficamos mais um monte de tempo lá esperando, sentado no chão. Nossa, horrível. Aí recebemos a boa notícia de que seríamos reembolsados e ainda ganharíamos um bônus, né? Por a gente ter passado por tudo aquilo. A gente ia ficar hospedado num hotel lá no centro de Buenos Aires, super chiquérrimo. Então íamos ter mais um dia, né? Na verdade, mais algumas horas de lua de mel. E aí a gente ficou super feliz, né? A nossa mala tinha ido já, então a gente tinha poucas coisas com a gente, só as malas de mão. E aí fomos pra esse hotel maravilhoso, que era muito melhor do que o que a gente tinha ficado. A gente ficou num hotel maravilhoso, na lua de mel, mas esse ainda era melhor, super chique e tal. Aí tava muito calor mesmo. Eu tinha tomado já uns 5 banhos. O Eric tava dormindo de madrugada. De repente ele ouve um grito, porque eu estava tomando banho na banheira e caí. E, gente, eu torci meu braço, eu caí em cima do meu braço, foi ridículo, porque eu me vi caindo, eu vi aquilo acontecendo comigo, sabe? E aí eu dei um grito, ele assustou, acordou assustado, não sabia o que fazer. E aí eu fiquei com medo deles não me deixarem voltar, ou ter que pagar qualquer tipo de seguro, não sei o quê. Então eu não falei pra ninguém lá, o Eric só pediu gelo, né, na administração lá na portaria. E aí eu coloquei gelo, mas doía demais. E aí depois pra voltar... Assim que a gente chegou, a primeira coisa que a gente fez foi ir no pronto-socorro e aí ainda perguntaram se eu tinha apanhado do meu marido na lua de mel. Então foi assim, uma coisa maravilhosa, né, que encerrou aí com... Ficou roxo, ficou horrível, doía muito, ficou péssimo. Eu tava com uma cara péssima, não parecia que eu tinha tido dias maravilhosos, eu tava bem mal. Eu não sei mais quantos itens eu falei. Eu já trabalhei em 3 edições da Virada Cultural. Uma coisa também que as pessoas não sabem sobre mim. Teve uma época em que eu trabalhava como produtora cultural numa agência. E aí eu recepcionava, fazia todos os processos ali com as bandas internacionais. Então, tudo que tivesse que traduzir para eles, ou levá-los para ensaiar, buscar no aeroporto, levar para o próprio palco ou pro hotel, enfim, eu fazia isso com algumas bandas. E foi um trabalho muito legal, em que eu aprendi muitas coisas.
Passei por poucas e boas, assim, pela idade que eu tinha, que eu nem imaginava que eu ia passar naquela época. E foi muito, muito legal a experiência de estar no centro de São Paulo e me sentir segura, sabe? Eu amava aquela sensação de andar ali no centro, tá tudo interligado. Eu não tenho mais coragem de ir no Virada Cultural, porque virou um evento que primeiro tá super descaracterizado do que era antes, né? As próprias bandas que hoje em dia participam são bem diferentes do que era a ideia antigamente. E também porque tem, infelizmente, muita violência, as pessoas bebem demais e acabam fazendo coisas aí, loucuras. E lá eu tava resguardada, né, por ser da parte de produção. E eu amava aquela sensação de estar lá, sabe? Ir pra um lugar, de repente tô em outro, e aí tem que estar num palco ali na Luz, depois em outro na Praça São João. Eu adorei. Foi muito boa essa experiência. Cresci bastante, conheci músicos e artistas muito legais, pessoas também da área de produção cultural muito bacanas, e fiquei sem dormir muito mais de 24 horas, o que, né, infelizmente acontece até hoje, mas lá pelo menos eu tava trabalhando com uma coisa bacana. E aí, pra finalizar, eu acho que eu vou falar uma notícia que poucas pessoas sabem, que é: eu fiz um curso e eu sou leitora de tarô. Sim, ano passado eu fiz um curso de formação para ler tarô e eu leio tarô. Tarô de Marcélia. É isso. Eu tenho um tarô de gato. Olha que bonitinho, eu tenho esse tarô. Não é o que eu uso, né, sempre. É um outro tarô que eu uso. Mas eu tenho esse porque, né, é minha cara, tarô de gatos, em que as cartas, os arcanos, tudo são gatos, olha isso. Perfeito! Ai, é muito maravilhoso. Olha isso. Imperador. Ai, olha o sol. Eu quero mostrar o diabo. A torre é um arranhador gigante. Mago, estrela, carro. Aqui, o diabo. É um labrador. E atrás é muito fofinho, ó, das cartas. Bem bonitinho. Enfim, é isso. Por essa vocês não esperavam, né? Eu sei, muitos de vocês não faziam ideia disso. Beatriz taróloga. Pois é. Essa vida é uma caixinha de surpresas. Me contem aí quantas dessas coisas aí que eu falei sobre mim vocês já sabiam, quais vocês não sabiam, quais vocês acharam mais bizarras ou nunca imaginaram. Então coloquem nos comentários do vídeo aqui qual foi a sua pontuação aí, quantos desses 20 fatos que eu falei vocês sabiam. Compartilhem comigo curiosidades de vocês comentando aqui neste vídeo. Então é isso, muito obrigada e até a próxima. Eu acho que são 20 coisas sobre mim.